Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 115 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a missionária Adriana. E eu estou aqui com o missionário Cassiano. Hoje ficou fácil, eu estou aqui com o missionário. Eu estou aqui com o Mega Plus Power missionário Oswaldo Prado. Aê! É o cara. Seja bem-vindo, Oswaldo, ao podcast Falou. CEPAL, podcastirmãos.com, tudo junto e misturado. Nós estamos aqui com o Oswaldo, missionário da CEPAL, né? Antes de todos nós, ele já era, né? Desde o princípio dos tempos. E eu conhecia só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Oswaldo. O Oswaldo, se não me engano, foi o primeiro missionário brasileiro da CEPAL, é isso? Não, fui o segundo missionário. Viu como eu tô bem informado? Tem um decano que é o Ariovaldo. Ariovaldo. Que é o Ariovaldo. Não, mas ele é o primeiro missionário brasileiro da CEPAL. Depois do Ariovaldo. Depois do Ariovaldo. Depois do Ari, exatamente. Vocês viram que a Adri ela deixou bem claro no começo do programa que não era pra bater na mesa, né? Ela Deu acabou dois burrinhos. Joia, Adri. Obrigado pelo exemplo. Então, e a gente tá aqui hoje pra falar sobre a missão, o panorama da missão, né? Como é que começaram essas viagens missionárias? Inclusive, o Oswaldo estava na primeira, né? O panorama missionário no Brasil a gente vai falar, né? Vamos mostrar... o panorama da missão no Brasil. Panorama da missão no Brasil, como é que começou os primeiros missionários saindo e como que a missão é encarada pela igreja hoje. É por isso que esse é um podcast CEPAL. A gente fala aí com a liderança do Brasil todo e do mundo todo que entende português, né? Então a gente não vai explicar aquelas setinhas na Bíblia da viagem de Paulo. Não, tá, então tá bom. ainda Não é desde Antioquia, não. Não, a gente vai falar com o Oswaldo aqui, que é um especialista nessa área, trabalha já há bastante tempo, agora falando sério. Não fala né? o número de anos, não, só fala que é bastante tempo. Bastante tempo com missões, então a gente vai começar aí com esse panorama. Por onde a gente começa, Cassiano? Você que tá aí Né? Pelo começo. O legal de gravar com o Oswaldo sobre esse tema é que o Oswaldo foi por... Quantos anos você foi pastor da IPI do Ipiranga, Oswaldo? Foi desde 78 até 98, 20 anos. Então, Paulinho e eu nem tínhamos nascido. Vocês já estavam aí no mundo. Já. 78. 78. Eu não. Eu não. Você não tava, né? Não. Olha as rugas do Cassiano que indica que ele tem mais de 78. Ó. Mais de 78 anos, mas que foi uma igreja que, assim, eu acho que naquele momento de efervescência missionária, assim, aqui no Brasil, dos anos 80 e 90, a gente vai falar mais, que tava à frente aí com o pessoal, né? Tava na linha de frente. Na verdade, Cassiano, a gente tava caminhando meio assim junto com a igreja de Santo André, né? Lembra do Edson? Com o Edson Queiroz, né? Que o Edson tava começando e a gente... O mais legal de tudo é que Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, nessa hora não tinha barreira nenhuma. A gente trocava preletor, a gente fazia a coisa acontecer e foi um tempo muito legal. Mas você tá certo, a gente foi meio pioneiro nesse... Pioneiro, né? Nesse momento aí. Que foi culminar ali com o Congresso Brasileiro de Missões, né? O encontro Comiban, né? 86. Comiban 87. 87, né? 87. Em Caxambu, 93, primeiro Congresso Brasileiro de Missões, eu estava. Eu era menininho, mas eu tava. Tava no seminário já. Eu tava no seminário. 93. Não era tão menininho, então, né? Saído do Vocês seminário. estão percebendo que tem gente aqui rodada também. Isso aí. Mas assim, só pra gente voltar um pouco pro começo, tava até dando uma olhada, porque essas informações a gente não guarda muito na cabeça, assim, mas na chegada dos primeiros missionários estrangeiros ao Brasil, né? Começo do século, né? Final do século, quer dizer, começo do século passado, né? Final do século XIX, começo do século XX, que aquele movimento que trouxe os primeiros missionários do Brasil, e depois, já no final da primeira década do século XX, missionários brasileiros começando a ser enviados também, né? É isso aí. Na verdade, quando o Brasil foi descoberto, aconteceram algumas tentativas de missão aqui, né? Com os franceses, huguenotes, né? calvinistas, os caras entraram e como entraram, eles foram saídos, né? Por razões da religião mesmo, né? Não vou entrar em detalhes, mas vocês podem imaginar que os caras entraram e saíram rápido. Mas eles abriram... Entraram pelo cano, mas abriram igrejas em Recife, presbitérios foram abertos lá e tal. Essas igrejas que foram abertas na época das cruzadas aí, podemos dizer assim, elas continuaram então? Tem igrejas de ramo reformado que estão lá, holandeses, especialmente né? holandesas. Holandesas mesmo, é isso aí. Interessante. E depois, o que vai acontecer é que o
Dom João VI, nosso querido amigo, ele fez um decreto que abriu os portos, né, como se falava assim, para os países amigos. Só que aí a religião oficial não tinha mais como segurar, porque aí o pessoal começou a entrar, e eram os países reformados, linha reformada, na Inglaterra, Suécia e tal. Eles entravam com... É engraçado isso, né? Pensar agora que a gente tá vendo um movimento depois similar. A gente pode até falar depois, né? Mas o que aconteceu? Eles entraram em meados do século XIX, os portos se abriram, e aí então, foi aquilo que você falou, Cassiano, aí começa a entrar as denominações chamadas tradicionais, né? Os batistas, metodistas e presbiterianos. Aí começa o que a gente chama... Primeiro, só uma coisa curiosa, Valdo, eu tava vendo que primeiro, quem entrou primeiro foram os congregacionais, né? Até antes que os presbiterianos. Sim, né? Se pensar no Cali, né? No Dr. Cali e a Dona Sara, eles foram os pioneiros. Tanto que a Igreja Evangélica Fluminense no Rio, que foi plantada, né? Lá, foi a primeira igreja evangélica no Brasil. Então, esses caras entram, e aí a gente pode dizer que a nossa herança missionária vem de lá, que são as missões de fé, o cara que largava tudo, vamos dizer assim, Simonton, né? Que vem aqui, morre de febre amarela, novo, com menos de 30 anos. Então é uma história, assim, de várias tentativas anteriores, mas que depois a coisa pega, que você falou do século XX, né? Em 1910, os assembleanos chegam aqui pelo Pará, por Belém. E aí se torna rapidinho a religião que mais cresce hoje. De lá pra cá. De lá pra cá, e hoje eles são a denominação... Você já tá pensando que é outra denominação, Paulinho? Não é, não. É a Assembleia de Deus. É a Assembleia de Deus, cara. Legal. É a Assembleia de Deus. Eles estão anos-luz na frente, e a Bíblia diz assim, que a quem honra, honra, né? Tem que e a gente brinca que a gente que viaja pra locais bem remotos aí no norte do país e tal, que todo município do Brasil vai ter um Banco Bradesco e uma Assembleia de Deus. É verdade. Exatamente. Vai ter, não tem. Não tem erro. E o coreto, né? O coreto não é nem sempre. Pode não ter o coreto, mas tem a Assembleia de Deus e o Bradesco tem. Por isso que a gente é herdeiro, que eu sempre falo, não de uma, eu diria assim, de uma fé totalmente reformada, mas muito mais pietista. Então, que tem uma tradição mais tradicional de religião, mais assim, de pietismo mesmo, do que do movimento da reforma do século XVI. Não sei se faz sentido para vocês, mas... Esse termo eu não conheço. O movimento pietista, que vem do movimento da Alemanha, de um quebrantamento, de uma aproximação do Senhor, de vida de santidade, não eram necessariamente as marcas da reforma do século XVI. A reforma é soterológica, é questão de salvação. E a gente é muito mais... E a gente é muito mais pietista. Né? A gente é muito mais pietista, né? Então, o que é isso? É a herança dos missionários que vieram pra cá. Então, hoje a gente tem uma herança forte e que aí entra usos e costumes. Exatamente, isso que eu ia falar. E que atrapalha muito a gente pela questão dos usos e costumes. Porque a gente trata algumas coisas como se fossem bíblicas ou tivessem origem, né? Mas, na verdade, são nossa herança pietista, né? Nossa herança puritana. Bem forte. Bom, chegam as juntas denominacionais e as agências missionárias interdenominacionais também, né? Na verdade, as juntas interdenominacionais, quer dizer, que não está ligada à denominação, começa a surgir mesmo depois da Segunda Guerra. Quer dizer, começa a tudo um movimento da história, né? 1950. 50 para frente. Que são chamadas missões de fé, que o cara tem que levantar a grana, deixar tudo e vir, vamos dizer assim, com a cara e com a coragem para tentar sobreviver. E é isso que aconteceu especialmente com o movimento da Europa e dos Estados Unidos para cá. A missão que eu trabalhei durante quase 10 anos, a Missão Evangélica da Amazônia, surgiu nessa época, em 1948. Na verdade, ainda pegando ali o finalzinho. E daí depois vem a Missão Nova Cibos do Brasil, a Missão Amém, né? Esse pessoal todo foi chegando aí depois, né? Década de 50, 60 ali, né? Mas lembrando que esse povo todo, vamos dizer assim, não tem muita ligação com a igreja brasileira. A igreja brasileira ainda, nesse período, está dizendo assim, esses caras são os donos da bola. Esses caras é que sabem fazer e a gente tem que ficar aqui só... A gente é campo missionário. A gente é campo missionário, a gente não sabe. Então missionário é loiro, olho azul e pezão 45. Então o pá. Tinha um gringo que trabalhava com a gente lá em Roraima, a gente chamava ele de pá, porque o pé dele era 47, acho que ele calçava. É de anjo. Pá, Se alguém estiver ouvindo aí vai lembrar do pá. Então na cronologia a gente está
entrando na década de 60 agora, né? 50, mais 50, começou. E quando vieram muitos dos europeus e dos americanos pra cá também, né? Foi. Mas aí a gente passa pelo, se for fazer um retrospecto rapidinho, a gente passa por um período obscuro que é o período da Revolução, aqui no Brasil, Revolução Militar, né? Sim, sim. Então, não se fala em missão. Aliás, não se fala em nada. Né? Se fala em receita de bolo, porque as matérias eram censuradas, poema de Camões, né, no jornal, no Estadão de São Paulo, na Folha, porque não tinha assunto. Eu tava na adolescência e eu não tinha jeito, cara. Eu lembro que o pastor um dia chegou na igreja e falou assim, ó, acabou a senhora de moço aqui, não tem mais, tá fechado. Vocês não podem nem falar e nem escrever. Cara, então, essas coisas aí é herança, meu, que a gente carrega. E depois a gente vai ter uma geração que não tem capacidade de refletir em nada, porque o cara foi... Oswaldo, e você concorda com essa tese de que a igreja evangélica brasileira foi omissa nesse período? Ela não só foi omissa, como ela foi refém, em alguns casos, que eu sei. Então, e agora, com honrosas exceções de alguns caras que guardaram um segredo, que ajudaram esse movimento e tal, que era um movimento para redemocratizar o país, né? Que teve erro de ambas as partes, eu não vou entrar nesse mérito político. Mas que a igreja, que a missão, que é o tema da gente aqui, foi comprometido, foi. Aí, Paulinho, é década de 60 e 70. Certo. Esses 20 anos aí ficou meio assim... Você falou que ela não foi só omissa, mas ela foi refém? Quer dizer cúmplice, será? Cúmplice, verdade. Tá. Cúmplice. Obrigado. Entendi. Você sempre me ajudando. Paulinho é um cara fantástico. Quando a gente erra, ele até ajuda a gente a falar, será que você não queria ter falado isso? Por que você tá olhando pra mim? Eu tenho coragem de olhar pra ele, mas... Obrigado. Mas é interessante pensar a igreja como cúmplice no movimento militar, né? Mas é verdade. Agora, com certeza, nesse sentido, a igreja católica foi melhor que a gente. Ela era bem mais progressista. E aí, na década de 70, foi quando veio aquele mundaréu de missionário, então, que veio da Europa. Não, eles já estavam vindo pra cá. Nos anos 50 e 60. Eles já estavam vindo pra cá, né? Mas o boom mesmo foi o final de 60, não foi? Veio... É o que você lembra, né, André? É que você lembra, mas... Adri, é que você nasceu, entendeu? O que me contaram... Mas existia vida antes de você nascer. Então tá bom. Aquilo que o Cassiano falou é verdade, que de 50 e 60 foi quando veio mais gente, entendeu? Das missões de fora. Os caras vieram pesado pra cá e Brasil era campo missionário mesmo. Então os caras vieram e abriram organizações. Nessa época o movimento indígena, missionário indígena, só tinha estrangeiro. E tinha muito estrangeiro, tinha bastante gente. Eu fico assim pensando, como será que eles olharam pro Brasil e falaram, é lá, campo missionário lá? Porque você tinha acho que foi pro mundo inteiro, né? Foi pro mundo inteiro. Os caras foram pra todo canto. Agora, sabe qual a história? Você sabe por que a Assembleia de Deus veio pro Brasil? Não sei. Porque 2 suecos tiveram uma visão de 4 letras. Sabe qual deles era? P-A-R-A. Aí o que os caras fizeram? Procuraram. Foram no mapa, no Google. Olharam. No Google, naquele Google de capa dura, né? Com bastante folha. Olharam e acharam um estado chamado Pará. E desceram em Belém. Gente do céu. Isso é história real. E os caras vão comemorar 100 anos agora, nesse ano de 2011. Vai ter festa, no arraial aí da Assembleia de Deus, pra todo canto, em todas as capitais. Vocês vão ver o que vai acontecer. Nossa, mas isso é resultado lá da... Mas eu trabalhei com uma amiga mesmo, missionária que tá lá na Arena Umami ainda, que ela era professora aqui em Ribeirão Pires, professora funcionária pública. Ela teve um sonho com o nome Apiaú. Nunca tinha assim, o que é isso, Apiaú? Ela foi pesquisar. É uma serra que fica na Arena Umami que tem um grupo isolado. Uau. Um grupo isolado. Ela tá lá agora. E ela veio, juntou tudo e foi pra lá? Eu já vi histórias assim. Você não sonha com coisa muito estranha, não, amor. Se sonhar, fica quietinho. Não compartilha. E Oswaldo, uma crítica que eu ouço sobre esses missionários que vieram nessa época, principalmente os americanos e europeus, que foram quase todos, né? Uma dificuldade que eles tiveram foi de aceitar a cultura. Eles quiseram impor a cultura que eles traziam e impor o tipo de crente que eles achavam que o brasileiro devia ser. Isso confere, né? Tanto confere que a gente tá fazendo o mesmo que eles fizeram com a gente. É incrível, né? Tem muito brasileiro. A gente é terrível. Tem muito brasileiro fazendo a mesma coisa, entendeu? Quer dizer, trazendo cultura junto com o evangelho. Né? O evangelho é supracultural. O evangelho é supracultural. Os
valores do evangelho estão muito acima da cultura. Agora, vai para Portugal, como eu já fui várias vezes, e eu falei com o presidente da Aliança Evangélica lá um dia, ele falou assim para mim: Oswaldo, por favor, pare de mandar missionário para cá, brasileiro. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Mãe, por quê? Você cortar isso. Por quê? Não, é sério. É sério. Foi o que ele falou. Porque você me lembrou um negócio, Paulo, que a gente podia estar aqui criticando os gringos que vieram pra cá. Eles trouxeram a cultura. E às vezes a gente tá indo em alguns lugares tá aí impor, que é o modelo que os caras trouxeram, né? De instrumento, de canto, de tudo, né? Eu fui pra Moçambique algumas vezes, chegava numa igreja lá, não tinha instrumento. Falei, cara, por que você não tem instrumento aqui? Não, porque ensinaram a gente que não tem que ter instrumento. Nossa, e Moçambique? E não tem, em Moçambique. Porque o cara dança. E eles dançam. Estão dançando, mas sem instrumento. Aqui, né? É só o órgão que é santificado e tal, né? Só que a gente, ao invés de aprender a lição, tá replicando. Lamentavelmente, com raras exceções e honrosas exceções. Olha, eu acho que você tem que repetir a frase e colocar em letras garrafais, assim. Eu acho que podia até mudar o nome desse podcast pra isso. De que o evangelho é o quê? Acultural? Como é que é? Supracultural. Cultural também não. O evangelho é supracultural, porque é incrível como tem mesmo. E como gera problema. E como gera crise. Tem igrejas que se dividem por causa disso. E o brasileiro, ele tem uma coisa interessante também. A gente acha que a gente é bom em tudo, né? E assim, a nossa falta de protocolo, nossa informalidade, a gente acaba, em alguns casos, também levando como se fosse melhor, né? Um ideal. É melhor ser informal. Porque ser informal pra gente é sinônimo de intimidade, é sinônimo de um monte de coisa. E a gente quer impor a nossa informalidade, às vezes, para as pessoas, como se fosse também... Quer dizer, na verdade, cultura é cultura, né? Nada disso é absoluto, né? Ou é bíblico. Mas a gente teve, eu tava dando uma olhada numa lista aqui das organizações missionárias fundadas nessa fase, então. Então, nos anos 60, de 62 até 69, tem aqui umas 15. A Missão Evangélica Unida, a ABU, a CEPAL, a própria CEPAL 1963, a Socorro, a PMT, Maybe, várias aqui, né? Depois da década de 70 vai crescendo, mais ainda. Cruzada Estudantil, Rádio Transmundial, MISPA e várias aqui, Visão Mundial, a Missão Antioquia 1976. Que foi praticamente uma das pioneiras. Uma das pioneiras, o Pastor Jonathan, né? Pastor Jonathan. E a Bárbara Burns também chegando nessa época. Aliás, Cassiano, só pra deixar registrado que isso aí, todo mundo tinha que saber isso aí. Bárbara Burns, se você me perguntar assim, Oswaldo, quem é a pessoa que realmente colocou a bola pro jogo? Quem começou o jogo? Bárbara Burns, em Cianorte. Incrível. Quer dizer, ela estava no norte do Paraná, com o pastor Jonathan, mas ela foi a pessoa chave mesmo. E hoje ela tá já com a idade avançada, tá na Juvep, em João Pessoa, dando o resto da vida dela, que é o resto fantástico, né? Com muita coisa boa, mas assim, ela é mesmo... E ela é uma pessoa impressionante, né, Oswaldo? Eu tava lá em João Pessoa, lá na Juvep, agora em outubro, novembro, e a gente tava dando um curso de antropologia, cara, olha isso, dando uma capacitação antropológica, pessoal da Juvep, e ela sentada a semana inteira assistindo a aula, cara, e fazendo pergunta. Você conheceu ela, então? Não, a gente já conhece, né? Tá. Mas ela tava assistindo aula e fazendo pergunta. E aí ele fala assim, mas doutora Bárbara, por favor. A mulher é doutora, meu, doutora. Por favor, né? Mas o que ela fez? Não, mas isso daí eu não sei, eu não tal. Mas só pra quem não conhece. Então, assim, só pra entender. Pra quem não conhece. Pra quem não conhece, a Bárbara Burns veio pro Brasil, ela se liga ao pastor Jonathan, que tinha saído da IPB e da Igreja Presbiteriana, foi pra Presbiteriana Renovada, naquele movimento de avivamento, que é um outro departamento, não dá pra gente falar agora. Pastor Jonathan é o fundador do Vale da Bênção. Que abriu a Antioquia e tal. E eles, junto com o pastor Décio, que era um outro, Décio Carvalho, que já voltou pra casa do pai, eles começam a dinamizar essa visão de que o Brasil não era só um campo para receber missionários, né? Que depois a coisa vai explodir na década de 80, mas eu diria assim, as sementes, entendeu? As sementes foram plantadas pela Bárbara. Quer dizer, entendeu? Ela sendo, o mais legal de tudo é que ela sendo uma missionária estrangeira, ela dizia, não, o Brasil é o Brasil. O Brasil é um lugar que vai sair missionário. Quer dizer, quem tinha essa visão nessa época se chamava Bárbara Burns. Então, como diz a Bíblia, a quem honra, honra. Aí começou um processo de treinamento de pessoas para formação de missionários. Assim, na prática, como que ela colocou a visão? E é o que ela faz, ela é professora, né? Então, assim, ela prepara pessoas, ela forma pessoas até hoje, agora ela é uma pessoa, mas até hoje ela tá viva ainda? Ela tá viva, a senhora. Ela sabe que em inglês tem duas expressões, com licença e desculpe, né? Excuse me, sorry, né? E ela aprendeu também nos Estados Unidos que pra todo mundo tem que ficar rindo, né? Que
nem um cara de Igual Miss, né? Às vezes esses caras que vêm de outros países acham que fica rindo, achando que as pessoas estão felizes porque estão vendo você rir. E ela aprendeu isso. Ela veio achando que tinha que rir pra todo mundo aqui. E ela é doutora nessa área de contextualização. Só que ela depois percebeu isso, se corrigiu, e só que depois ela fez um engano fatal num ônibus. Ela estava andando de ônibus, eu não me lembro qual cidade, daqui do Brasil. O ônibus deu uma freada, ela caiu sentada no colo de um cidadão. Ai, meu Deus. E em vez de ela falar desculpa, ela falou com licença. Acho que o cara não ficou tão chateado. Pode ficar. Falou com licença, deu um sorriso. Acho que ela não tá ouvindo a gente não, né, Cassiano? Espero que não. Bom, a gente manda um e-mail pra ela, pede pra ela ouvir. Então tá bom. Mas aí, anos 80, então, né? Anos 80 também diversas missões fundadas, Betel Brasileiro, Kairos. Avante, que saiu da CEPAL, eu servi na Avante 10 anos. Isso, né? Teve um investimento bastante do Ken Kudo também, né? Foi o cara que me discipulou. Missão Além, que foi onde eu estudei também. Certo. O 100, lá em Viçosa, que até hoje tem bênção na formação de missionários. MIAF. Kairos, você falou? Kairos. Onde você tá vendo isso, Cassiano? Gente, o Cassiano não é inteligente, não é isso tudo aqui isso, é tudo de cabeça, gente. De cabeça. Por favor, vocês Eu tô estão puxando ouvindo, pela Cassiano. memória. Ele não tem nada na cabeça. Ele tá com a lista aqui na frente dele. Atletas até de eu. Cristo. Mas tem... Que site que é isso? Não é da CEPAL? Juvep. Não, na verdade, isso aqui é um texto da Maria Leonardo. Da Maria lá da PMT. Da PMT, Conheço, que tá acho que no Líbano. Tá, não sei onde ela tá, mas ela ainda escreve bastante aí, artigos e tal. OM foi dessa época também. Se bem que ela vem como ramificação do Brasil, né? Do Brasil, E por aí vai. Então, e aí, anos 90, diversas outras aqui também. Agora, na verdade, anos 90 dá de 10 aqui, dá um banho. Tem muitas... Pra antes de entrar na década de 90, na década de 80 acontece um marco que pra mim, um negócio fantástico que é o Comiban. O que quer dizer Comiban? Conferência Missionária Ibero-Americana. Brasileiro. Não. Conferência Missionária Ibero-Americana. Fechou agora? Fechou. Legal. Entendeu? B de Íbero. Isso. Então, os caras, o Alexandre Araújo, que tá nos Estados Unidos hoje, mas que era o líder de missões da Batista do Morumbi, era o secretário executivo. Esse cara organizou um encontro no AMB aqui em São Paulo, 3.000 pessoas, e eu sentadinho lá, cara. Levei um grupo da minha igreja, tava começando a pastorear, levei lá pros caras assistirem. Aí sobe um cara chamado Luiz Bush, que não tem nada a ver com esse cidadão que foi presidente de um país aí. O Luiz subiu, a primeira frase que ele falou: o Brasil deixa de ser campo missionário e se torna celeiro de missões. Essa frase foi um negócio assim, antológico. E eu ouvi em 1987. Agora, cara, imagina um congresso missionário reunindo 3.000 pessoas hoje. Exatamente. Não tem. Não existe. Não, hoje você faz conferência missionária na igreja, vai 10 pessoas. Exatamente. Então, foi um negócio assim que foi um marco, e dali, cara, eu saí falando assim, acho que o que o cara falou é verdade, acho que nós temos mesmo que partir pra essa. E aí, então, começa um movimento assim enorme de igrejas. Agora, lembrando, quem era o presidente desse país? Vamos fazer uma pergunta de história agora. Que ano? 87? Vamos lá. Sarney. Mas ele deixou de ser presidente alguma vez, alguma coisa? Não, até hoje. Ele não é presidente? Ele ainda é. Então, ele era também lá. Olha só que... Você viu que legal? Então, ele era presidente do país. E a inflação era 80% Nossa, ao mês. Maluca. Eu lembro disso. Loucura. Aí o Oswaldo aqui chega pra liderança da igreja e fala assim: vamos começar a levantar a oferta missionária pra mandar pra fora pros missionários. Nossa, Oswaldo. E o dólar era quanto? O dólar era absurdo. O dólar? Absurdo, né? O dólar era o seguinte: você pegava a oferta domingo à noite, levantava a oferta para os missionários, pegava a oferta segunda de manhã, você corria no doleiro, trocava. Aí você tinha o segundo problema, sabe qual é? Como mandar o dinheiro. O Banco Central não permitia. Não podia mandar grana para fora. Era proibido. Então, aqui, entre nós, que agora liberou, era mandado. O dinheiro ia. Dólar na cueca. Ia. Ia. Né? Eu lembro que a gente mandou dinheiro para um missionário que estava em Florida, no Uruguai. Sabe para onde o dinheiro foi? Flórida. Uma mera questão de acentuação. Olha, lá não tem, no caso. Né? Eu acho que é até próprio a gente falar, se você que está na Flórida recebeu essa oferta, por favor, devolva, faça um reembolso. Não é pra você. Então a gente agradece ao DHL, acontece tudo esse correios aí
aí que eles mandavam dinheiro pra... Mas era assim, entendeu, Paulinho? Era uma questão complicadíssima, inflação alta, então tudo era contra. E a igreja dizia assim, não, Oswaldo, vamos em frente. E hoje, depois nós vamos entrar nisso, né? O que aconteceu, O que aconteceu, né, Cassiano? Não adianta a pergunta aconteceu? que não quer Não, calar. e hoje que a pergunta. gente é missionário. Hoje quem tem dinheiro sobrando, vamos falar a verdade, que a igreja tem dinheiro sobrando. Dinheiro sobrando, inflação controlada, economia Pois é. estável. Dólar baixo, Dólar 1,66. 1,66. Agora que a gente resolveu ser missionário. Exatamente. Que droga, Vocês podiam cara. escolher um outro, Droga, né? velho. Não, agora a gente tem que fazer as tendas da gente pra poder. Pois é. Não, mas sabe que assim, ó, só pra falar sobre isso, eu fui enviado pela igreja, que foi, a igreja me manteve no seminário e tal, em 92, né? Então, cara, pra mim, olhar pra lá e pra agora é uma diferença enorme. Eu fiquei Quando 8 anos no campo missionário com sustento integral de uma igreja. Quando você Nunca terminou precisei o pedir seminário, você sustento. já foi enviado? Não, eu fui enviado Pela igreja pro seminário. Então no seminário você já recebia sustento? Já. Olha que legal. Geralmente é assim, né? É. Geralmente tem que terminar o Hoje a seminário. coisa é coisa mais complicada. Né? Era assim, Paulo. Era mais... Porque o pessoal já reconhecia o chamado e já queria investir mesmo e foi embora. Nunca tive pensar em sustento, né? E agora que a gente que lida com vocacionados, aí o pessoal pra ir pro campo, cara, só a gente que sabe. Não, Só quem sabe. é pauleira. Agora, uma coisa é fato. Meados da década de 90, exatamente o que o Cassiano falou, começa a virar. Agora a pergunta que não quer calar, né? Por quê? Não tem uma resposta, não tem uma conclusão. São várias situações. E eu encaro muito mais como uma questão de fundo espiritual mesmo. Eu acho que veio uma luta grande e que veio travestido das teologias que a gente conhece aí hoje, tá? Então, quando começou a entrar algumas teologias aqui no Brasil, de onde vem essas teologias, vocês sabem? Que eu tava pensando. Vem do norte, Sim. né? Como- Não do norte do como Brasil. tudo, né? Não é do norte do Brasil, vem do norte, Hemisfério. acima da linha do Equador, do hemisfério norte. Então, como a gente acha que lá é tudo bom, que vem de lá é tudo bom, a gente engole alguns sapos aí. Então, quando começou, os caras começaram a dizer assim, não, cara, você tem que ter sucesso, você tem que ter vitória, você tem que ter vitória, dinheiro e eu tal. Ele falou, imaginei cara, isso. sabe o que eu vou fazer? Eu não vou mais investir nesses caras que fazem missão. E aí, então, a gente começou a nadar na mão contrária. A igreja começou a nadar na mão contrária, fez a opção de servir ela mesma. E hoje a igreja brasileira, em boa parte, serve ela mesma. Mas é isso. A gente foi para os Estados Unidos, né, ano passado, passando um tempo lá, e a gente viu um pouquinho dessa realidade. É impressionante. O conceito de missões praticamente não existe. Missões para ele é o campus daquela igreja na outra cidade. Isso é missões. mesmo. É para onde vai. É pra onde a igreja Agora o vai fogo alcançar, é que a gente sabe, fica, eu os me incluo bracinhos. também, porque eu também faço isso. A gente fica elogiando a igreja americana pela suntuosidade, pela tecnologia, pelas coisas boas que eles têm. Só que é o dinheiro que tá represado na igreja é o dinheiro que não tá indo pra missão. Cara, o fenômeno. Aí você entra numa outra vertente que eu não ia entrar aqui, que é a questão das mega igrejas. Não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor. Por quê? Porque, cara, são milhões, se não é dólares, são reais, que são investidos pra você construir. Manter estruturas. Manter né? uma estrutura dessa, meu. Gente Aí chega um do carinha e céu, fala assim: puxa, Oswaldo, tô querendo servir em tal lugar, mas minha igreja falou que não tem grana. Como que não tem grana? Se tem dinheiro pra investir em outras coisas. Então, só que aí, o que dá base pra isso é a própria compreensão teológica, quer dizer, é uma compreensão bíblica mesmo. Eu sei que ali tem que ter um lugar pra eu me sentir bem e que eu tenho que mostrar que tá tudo legal e tal, e aí começa a construir todos esses prédios enormes e tal, e a missão fica pra trás. É triste dizer isso aí. Quem contribui hoje pra missão mais são as igrejas menores. Isso eu tenho como dizer isso porque eu sou... Igrejas Outro dia eu menores falei- e até pessoa física, né? Sim. Às vezes é muito mais fácil você achar em pessoa física do que em igreja. Exatamente. Outro dia eu falei isso numa reunião de liderança, uma pessoa se levantou bem assim e falou, não, mas vocês ficam falando isso daí, mas prova pra mim, entendeu? Que as igrejas menores, a contribuição... Mas é assim mesmo, cara. Eu vivo de oferta, tem igrejas que me mantêm, eu não tenho saláriozinho da CEPAL, eu vivo com oferta. Todos E as nós, igrejas né? todos nós, e as igrejas que mantêm a gente, são igrejas, algumas igrejas um pouco maiores, mas são igrejas médias, né? É gente que dá com sacrifício, entendeu? É gente que dá com sacrifício. E são os mais fiéis, né? E são Porque os São os mais fiéis. as é grandes, verdade. pra cortar uma oferta missionária é muito fácil, né? exatamente. Manda um e-mail e pronto, né? Tá comunicado. Então a gente entrou assim eu diria assim, tem um hiato aí, tem um vazio que é esse período que nós estamos passando. Quer dizer, fica muito incógnita, né? Pergunta, né, Cassiano? O que vai ser daqui pra frente? Pois é. Eu não sei, não dá pra saber.
Fica a dica, dona Adriana. Fica a dica no programa de missões. Missões, que programa especial, hein, Adri? Nossa, esse programa arde os nossos corações, né? É verdade. Editando aqui, eu vi como ele tá especial, como ele tem informações valiosas pra nossa vida. E o Fica a Dica de hoje vai falar sobre missões. Diretamente sobre isso, porque aqui no podcast você vai ter um panorama geral, a gente até chamou disso, um panorama sobre o movimento missionário. Exatamente, obrigado. Um panorama sobre o movimento missionário. Só que assim, a gente dá uma visão geral, só que o livro que a gente vai recomendar é pra quem quer realmente se aprofundar, aquelas pessoas que não gostam só de coisa por cima, querem aprender mais, né? E assim, a pessoa ouviu o podcast e falou, nossa, que legal, quero entender mais disso, saber como começaram as missões, como foi a igreja com missão e tal. A gente falou muito mais aqui do século XX, né, que tá mais próximo da gente, mas nesse livro, que é a história do movimento missionário, os dois autores, o Justo Gonzalez e o Carlos Orlandi, eles contam a história do movimento desde a igreja primitiva, século por século, vão mostrando todos os detalhes. Desde quando começou a igreja, fez essa relação de a igreja e o movimento missionário. Pra você que gosta de estudar, esse é o livro. Pra você que gosta de missão e gosta de estudar, gosta de se aprofundar, a história do movimento missionário da editora Agnus é a nossa dica aqui hoje. É isso aí. E se você quiser virar um missionário também, não deixe de ter esse livro na sua prateleira, porque é super importante saber. Legal, virar um missionário é um termo bonito e técnico, né, Adri? É mesmo, né? E olha só, se você gostou desse programa, não pode perder o vlog, terceiro episódio do nosso vlog, que entra no ar ainda esta semana. Pois é, tá assando lá no forno já. Já tá lá, tá começando a subir o bolo, né? Já tá fermentando, né, amor? amor? Vai sair essa semana e nele você vai ver uma cena exclusiva, como a gente já fez no programa anterior, uma cena exclusiva. Uma pergunta super cabeça exclusiva, né, amor? Uma participação exclusiva da Adri aí, com o Oswaldo, mais uma continuação dessa nossa conversa aqui. Então você não pode perder o vlog dessa semana, beleza? Beleza. Mas qual é o panorama? A gente está traçando o panorama missionário. Qual que é o panorama missionário hoje? Como que você enxerga o envio da igreja? Se a igreja está enviando realmente? Existe um movimento, Paulinho, chamado de diáspora brasileira. A gente se encontra, às vezes, uma vez por ano em algum país aí, com gente que está fazendo missão, liderando essa área. O que a gente está reconhecendo é o seguinte: vai continuar a ter os missionários chamados tradicionais, pessoa que sai, que vai, que tem sustento integral, só que cada vez mais, e para mim é um negócio quase que reversível, vai começar a haver uma tendência do missionário ou que sai com um trabalho, né? Ou que começa um negócio. Ou que começa um negócio e assim vai por aí. Vou dar um exemplo, rapidinho. Eu tenho um filho que mora no México. O cara, ele tá lá numa empresa, numa multinacional, grande, não vou falar o nome porque os caras não me... Não, ninguém pagou nada. Não paga nada, velho. Vou fazer merchandising. Mas também se quiser pagar, a gente não liga, viu? A gente fala no próximo. Aí, fala no próximo. Aí, o que aconteceu? Eu vou na casa dele, aí fala, pai, esse cara aqui é da GM, é cristão, é o vice-presidente de marketing. Quem é esse aqui? Esse é da Motorola, papapá, é diretor do não sei do que. Aí eu estudei a Bíblia com ele, os caras conhecem a Bíblia, tal, comenta. Quando acaba, você fala, Oswaldo, que tal você ficar aqui agora e a gente paga um salário pra você e você vira pastor da gente? Eu falei, cara, negativo, meu. Negativo. Nossa. Eu falei, quem tá fazendo missão são vocês. Não sou eu. Quem mandou vocês pra cá não fui eu, foi o Senhor que pôs vocês aqui em posição chave, né? Então, só que aí o que acontece? Não tem consciência disso ainda no Brasil. O Brasil ainda não tem consciência disso. Sabe por que também, eu acho, Oswaldo, a gente tá num processo assim agora envolvido. Paulinho e Adri também tão perto. E eu tenho insistido, batido nessa tecla. Porque pra mim é o seguinte, ó, você tem sustento missionário de igrejas, etc, bênção? Não tem. Cara, o que você vai fazer? Você vai deixar de ir? Não, você vai deixar de atender o chamado? Aquilo que te queima, aquilo que você quer fazer? Então vamos achar alternativa. Exatamente. Só que a gente não tem, a gente tá com uma resistência a isso que você falou agora, que eu acho que é burra, com perdão da palavra. Exatamente. E outra coisa, pra gente ficar bem claro, missão é um processo dinâmico. Você não tem modelo, você tem um mandato.
O mandato é você levar o evangelho. Agora, se você está agindo de uma ou de outra forma, que você não está comprometendo a ética, a moral, os bons costumes, a justiça, os valores do reino de Deus, não importa. Você está entrando. Tá entrando. Eu tive agora recentemente na China, quando eu saí da China, a moça falou assim pra mim na imigração lá. Dei o meu passaporte, ela falou lá no inglês muito enrolado. O senhor tá voltando pra casa, hein? Quer dizer, ela sabe do que tá acontecendo. Então vira quase que um jogo assim de esconde-esconde, entendeu? Eu sei que ela faz o que ela não permite e ela sabe quem eu sou. Paulinho, se botar teu nome aí, sabe quem você é, Paulinho. Dri, você, Cassiano. É só colocar o nome da gente, ele sabe quem a gente é. Agora, tem gente aí com potencial enorme, cara, que são engenheiros profissionais, são jogadores. Cara, esses caras estão aí. E são crentes, meu. Então, é uma a expressão sua é essa mesmo, é uma linha meio burra. Você achar que a gente tem esse modelão e vai seguir nele tem que ser com duas coisas, entendeu? Não dá. Eu tava lembrando esses dias, eu nasci numa igreja, uma missão europeia, né? Você nasceu no hospital, você nasceu na missão? Legal. Eu sempre achei que ele nasceu na missão. Você é um negócio engraçadinho. Por isso que ele tem essa visão assim. Parteira e tudo. De cócoras e tudo. Posso falar agora? Pode. Aí, mas era uma missão europeia, uma missão suíça. Os caras vieram pra cá nos anos 60 também, mas todos eles como profissionais. Então tinha um cara que trabalhava na Arno, o outro dava aula, o outro dava... Os caras vieram pra cá com essa visão, plantaram aqui o acampamento MAB ali, essa eu fui lá. Então, esse pessoal todo, o seu Walter Reich, todos vieram pro Brasil. Mas eu não sabia disso, Todos com emprego. Com emprego aqui, todos. Era o modelo do seu Alexander, que foi uma revolução lá vale uma pesquisa, um estudo sobre isso aí, cara. Porque hoje os caras estão achando que a gente tá inventando a roda. Não, todos. Cara, eu conheci o Joel, que tá na nossa igreja agora, que toca oboé, toca na Sinfônica, na USESP, Então, a gente cresceu junto. O pai dele era o seu Fred Giesinger, que morreu um tempo atrás, mas foi presidente da Ação Bíblica há muito tempo. Então, ele veio da Suíça com a esposa, trabalhava na Arno, na empresa da Arno aqui. Aí no Ipiranga, missionário enviado, comissionado da Ação Bíblica lá da Ação Bíblica na Suíça. Esses caras vieram assim. E foram pra outros lugares do mundo, foram pra Portugal, foram pra outros lugares dessa forma também. Legal. Então, assim, cara, a gente tem até modelos históricos. Ô, Cassiano, mas não é meio perigoso a gente falar assim, porque tem pessoas que não conseguem conciliar o trabalho com a missão. Não, mas o que o Oswaldo tá falando é que não existe um formato, entendeu? Não, sim. Tem outro detalhe, uma possibilidade. Porque eu acho que seria tão maravilhoso, assim, a pessoa... Eu acho bonito, sabe? Gente que não consegue conciliar a missão com o trabalho, ela larga o trabalho, fica na missão, e se a igreja sustentasse ou outras pessoas, e ela pudesse se dedicar, sem ter que se preocupar com o que ela vai comer, com o que ela vai vestir, sabe? Madrid, não tem... Deixa eu só colocar uma coisa. Não tô falando que esse modelo não existe. Eu entendi. Sabe? Agora, é um negócio de conceito. Não existe secular e sagrado. Existe um mundo que é para ser... Essa herança nossa de mundo grego, de a gente se dividir, né? O que é sagrado, o que é secular, o que é missão e trabalho, não existe. Não existe na Bíblia, entendeu? Existe uma missão. E se você tá na missão, você tá em todo lugar é a missão. Então, se a gente começar a ir fundo na palavra, a gente vai derrubar alguns conceitos que estão arraigados na vida da gente. Quer dizer assim, então eu tô na igreja, eu tô fazendo a missão, ou eu tô onde eu tô... eu tô pregando a Bíblia, eu tô fazendo a missão. Missão, por isso que eu gosto muito do conceito, tem muita coisa do Boff que a gente, claro, do Leonardo, né, que foi um dos pais da teologia da libertação, mas ele diz assim, muito, a igreja é o povo de Deus no mundo. Ponto. Isso é eclesiologia. A igreja é o povo de Deus aonde? No mundo. Então... Mas tem uma coisa que me preocupa muito. Porque assim, igual eu e o Paulinho, a gente é missionário. O Paulinho fez faculdade, ele poderia estar trabalhando em várias empresas aí, rachando de ganhar dinheiro. Só que hoje o que ele faz não dá pra gente trabalhar fora. Não dá. Simplesmente porque ele tem que cuidar do site, trabalhar no digital, na igreja, não dá. E aí muitas pessoas falam assim, por que vocês não são da missão e também não fazem suas tendas? É aquela questão de Paulo mesmo. Então, aí as pessoas estão querendo enquadrar só esse modelo. Fulano quer ir pra Angola, por que ela mesma não junta o dinheiro dela e não vai? Por que ela mesma não faz um negócio, não deixa aqui pra ir Rodrigo, mas eu não tenho ouvido muito esse argumento. Pra mim, esse argumento essa ideia ainda precisa ser fortalecida e ser solidificada. Eu acho que ainda tem um conceito assim geral de que o missionário é só o cara que é enviado e sustentado pela igreja. Tanto que na nossa igreja a gente tem pessoas que
foram trabalhar em outros países, estão trabalhando em outros países, e a gente não reconhece isso como... Por que a gente não faz o envio, não entra na reconhece... Não entra na categoria de... Por que não? Porque a igreja eu escuto tá é isso, bancando, sabe? Mas por que você não faz sua tenda? Então, mas aí... Eu já escutei muito, assim, nós dois, a gente escuta muito isso, sabe? Muito. Eu, diretamente, eu já escutei uma vez ou outra, mas a gente escuta mais indiretamente. A fulano falando, nossa, estranho, né? O Paulinho podia levantar o dinheiro, não precisava. Nossa, o Paulinho podia estar trabalhando e assim, como profissional, e à tarde vir aqui na igreja fazer isso. Dri, não tem modelo, por exemplo, essa questão de enquadrar, né? Quer dizer, enquadra aqui ou enquadra ali. Esse E... É o mesmo erro, né? Não é O, é E. Quer dizer, você tá fazendo as duas coisas, você tá indo pra cá, pra lá, você tá atuando na missão, mas não... Que na verdade era o que acontecia com Paulo, né? Paulo não fazia tenda o tempo todo, ele fazia quando precisava. Quando não tinha, quando não precisava fazer tenda, ele não fazia. Era o melhor. O ideal era que não fizesse, né? Sobrava mais tempo. Mas a questão, eu acho que é mais na integralidade que o Oswaldo falou, né? Da gente entender que essa coisa do secular e do sagrado, essa divisão, né? Ela não existe. Não existe, né? não tem. Todo mundo está servindo a Deus. O dinheiro de todo mundo vem do Senhor. Sim. Seja você receba sustento de igreja, você trabalha. E o que Paulo diz é tudo que você fizer, faça em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Ponto final. Em nome do Senhor. Então, isso vai ajudar a gente a... Por exemplo, a Agenda CEPAL, nós estamos na nossa organização aqui. Por que a gente está avançando com a obra missionária? Em vários países, entrando no Brasil. Porque o Oswaldo faz um bom trabalho. Porque a visão da Porque CEPAL... o diretor da expansão... O diretor de pessoal da CEPAL é muito bom. Porque a visão nossa, nós mudamos e sofremos para mudar, cara. É um parto ter que mudar uma visão do negócio. Quer dizer, por quê? Porque você tem muito arraigado. Agora, passa isso, Dri, pra igreja, quer dizer, que já tem também 300 anos, e pensando daquela forma, o missionário é aquele que vai lá, sobe, dá um relatório, e mostra que ele sofreu e passa lugar, fome, e passa fome. Que Deus sempre sempre dá no último dia, muitos têm passado por isso. Agora, muitos têm queimado o filme exatamente porque fazem isso. Né? Teve um tempo na igreja que o cara falava tanto pra dar relatório, que eu falava, meu amigo, eu vou te fazer 3 perguntas. Você veio dar um relatório missionário assim, então eu vou fazer 3 perguntas. O que você fez? O que fez você ir pro campo missionário? Qual foi o seu chamado? Qual é a obra que Deus está realizando através da sua vida? E quais os planos futuros para os próximos anos? 3 pontos. E segurava o microfone. Se o cara começasse a abrir a boca demais, eu tirava. Falei, eu tô fazendo isso pro seu bem, porque eu não quero queimar a visão missionária na igreja. Né? Então, por quê? Começar a mexer. A gente tem que começar a criar modelos novos, e eu acho que a CEPAL nesse sentido entrou nesse caminho, como vocês estão ajudando no digital e tudo mais. Nós não estamos fazendo tudo certo, estamos aprendendo também. Mas uma coisa nós já não temos mais, como vocês sabem, os modelos tradicionais que é bênção na CEPAL, né? Eu acho que esse crescimento tem a ver com isso mesmo. A gente tem na CEPAL gente que trabalha secularmente, gente que um dos cônjuges trabalha secularmente, o outro tal. Quer dizer, gente que é missionário da diversos internet. Modelos, né? Diversas possibilidades. Eu me lembro que uma vez, quando eu entrei com a Cirlei na CEPAL, há 13 anos para 14, teve uma pessoa que falou assim, mas a Cirlei não vem nas reuniões. Eu falei, não vem mesmo, porque ela está estudando. Mas estudando? Ela não é missionária? Eu falei, tá estudando para poder ajudar a manter a gente como família. Eu falei, nós somos Brasil. Brasil, as mulheres trabalham. Brasil é assim que funciona. Brasil, as mulheres trabalham. E aí a gente foi quebrando os paradigmas, entendeu? O Ari estava comigo naquela ocasião, a gente foi falando, as coisas foram começando a quebrar. Mas cada dia é um leão para você derrubar. Mas o Senhor está indo à frente, glória a Deus. E vale a pena, né? E vale a pena. Pois Deus não muda, né? Cara, mas eu volto a falar assim, pode ser que eu seja insistente nisso. Sim. Mas meu medo é a igreja desbancar totalmente pro outro lado. De que o missionário tem que se autossustentar. Adri, não vai acontecer, por quê? Sabe porque a igreja não tá ofertando mais como antigamente, entendeu? Mas isso pode ser um sinal. Vamos partir do pressuposto. Deus sabe disso, a igreja não é nossa, a igreja é dele. Quer dizer, ele tá sabendo. Ele manda sinais também de crise pra gente ser criativo, pra gente alternar, pra gente achar alternativa. Então, no meu ponto de vista é o seguinte, aí nesse sentido, aquilo que o Cassiano falou, eu fui testemunho ocular, década de 80, 90, e agora no início do milênio. Então eu vi acontecer desde o começo e vi esse modelão joia, puro, que é o modelo tradicionalzão. E agora eu tô vendo outro junto. Mas eu vi esse junto por causa da crise. É hora de a gente pensar em coisas novas. Agora o modelo tradicional, quando eu escrevi aquele livrinho chamado ao Campo, eu sempre disse, o chamado dos Pedros vai continuar. O modelo de Pedro vai continuar. E o modelo de Paulo possivelmente vai crescer. Essa é a minha visão para os próximos anos. Aliás, eu não quero profetizar nada aqui, mas eu não dou 10 anos para a coisa virar bastante.
né? E o papel nosso qual é? É ensinar a igreja, é ensinar que isso é missão. É exatamente pela questão do missionário ter que dar os seus pulos mesmo, exatamente, né? Porque a igreja perdeu um pouco essa visão. E um outro lado dessa história é que, assim, nos contextos onde tinha muito dinheiro e a igreja ofertava muito e tal, também tem alguns efeitos colaterais ruins. Teve. De profissionalizar demais o trabalho missionário, entendeu? E teve missionário que também não fez a coisa do jeito que devia fazer. E quem ficou enrolando. Só se acomodou ali num berço esplêndido, né? Algumas, você vê que debaixo de pressão, de alguns tipos de pressão e tal, teve gente que produziu mais, no final das contas, do que se tivesse tudo bem, né? Tudo tranquilinho. Eu tenho visto gente, Dri, que tá trabalhando em um monte de coisa que faz coisa melhor, quer dizer, que produz mais. Eu vou dar um exemplo, né? Não sei se ele estava ouvindo da gente, até melhor. O pastor Ageu Silva, lá da igreja de Vila Iara. O cara foi vice-presidente do Bradesco. Quando eu falo vice-presidente, é vice-presidente do Bradesco no Brasil. E ele tinha uma igreja de 2.000 membros. Até mais, ó. E o cara tinha uma visão missionária, assim, incrível. E ele conseguia fazer. O dia dele tinha 24 horas, como o seu e o meu. Como todos nós. E eu entrava no gabinete dele, na Cidade de Deus, e falava, pastor, nós vamos ter o Comiban, eu preciso de apoio de várias organizações. Ele falou, o Bradesco tá junto, pode contar. E eu consegui os cartazes, né? E esse homem, eu conversei com ele recentemente, o fogo tá nele, fogo missionário, entendeu? E que se você pensar, sabe que esse homem foi? Um dos pais do real, da nossa moeda. Quer dizer, é um cara que tem uma visibilidade no mundo bancário, financeiro do Brasil inteiro, mas que tá com o coração dentro da obra. Da obra. Entendeu? É isso que eu falo, que isso pra mim é missão. Bradesco e uma conferência missionária, pra mim não tem diferença. Não, mas igual, por exemplo, vou pegar um caso real aqui. A gente não vai citar nomes, né? Mas a gente tem uma amiga que é enfermeira, trabalha num grande hospital aqui no Brasil, mas que quer trabalhar na Angola. E ela precisa juntar dinheiro, vai pra lá. Como que ela vai fazer? Então, mas nesse caso... Se ela trabalha o tempo todo... Eu não sei que ainda bem que você falou, porque eu vou falar genericamente, eu tenho falado com muita gente sobre isso. Nesse caso é mais fácil ainda, isso porque tem muita gente que ouve a gente que tá na mesma situação. Eu tenho há poucos meses atrás, isso já aconteceu, aconteceu em vários lugares, vou citar esse exemplo. Já tive envolvido com isso em vários lugares. Um local no Brasil, eu não vou citar também o local, porque tem várias ações acontecendo lá, que é de muito difícil acesso missionário, assim, na verdade é impossível acesso missionário, mas Deus abre portas, recrutando profissionais de saúde para trabalhar, porque você tem os mais altos salários para profissionais de saúde em áreas remotas do país e não tem profissional, não tem gente. Geralmente o cara recém-formado vai para lá, ficar um ano para fazer o pé de meia, pra ganhar um salário de 14, 15 mil reais, um médico é 11 mil reais, um enfermeiro, mas não fica 6 meses e vai embora. Então assim, eu conheço gente que tá trabalhando em áreas assim, ganhando um salário altíssimo, muito mais do que a igreja pagaria, e o ministério é o mesmo, não faz diferença, entendeu? Então assim, é que a gente não tá pensando com essa cabeça. Tem que incentivar as pessoas a fazerem isso. Pra mim é o seguinte, o que eu tenho conversado é assim, ó. Marcar reunião numa igreja, reunião na outra igreja, reunião na outra igreja pra levantar sustento. Não, porque a questão ela é bem prática, ó. A questão é bem prática. Eu tenho conversado com a pessoa, tem o sustento da igreja? Não tem. Ou então tem tanto, tem X. Assim, joia. Então assim, conta com esse X e vamos ver o que a gente faz com o resto. E aí tem modelos, tem opções, tem gente falando de business as mission, tem opções, entendeu? Vamos pensar com essa cabeça, vamos em frente, entendeu? Porque assim, ó, que a igreja vai pensando de forma prática, se você pegar as igrejas grandes que a gente olha e fala, essa igreja tem bala na agulha, se ela quisesse, ela poderia investir em missões. Você vai numa igreja dessa, eles recebem 10, 15 pedidos de apoio missionário por semana. Exatamente. Por semana. Como que, mesmo que eles quisessem, eles não dariam conta de tudo. Então assim, você vai ficar, Deus chamou você tem convicção do seu chamado, você tá pronto pra isso, você vai ficar aqui 5, 10 anos tentando levantar sustento, esperando alguém te dar o sustento, entende? Então assim, eu acho que essa é a questão, se Deus te chamou, cara, a gente, vamos lá, se tem a situação ideal, que a igreja te mantendo e tal, joia, se não tem, a gente tem que pensar em outro jeito, né? Você tá totalmente certo, Cassiano, eu até, experiência própria, eu perco mantenedores todo ano, como vocês, tem igreja que muda, pastor, muda a igreja, muda tal, cai fora. E tem quem para de contribuir. Tem para de contribuir, nem te avisa. Não, e daí a gente manda e-mail perguntando por que para de contribuir, fica bravo. Então, qual é o papel da gente? Primeiro, informar. Comunicação é fundamental. E é um problema pra gente. Vamos jogar o negócio pro nosso lado agora. A gente tem que comunicar corretamente o que tá fazendo. Os caras têm direito de saber o que tá acontecendo, o que não tá acontecendo. Eu às vezes ia pra visitar missionários do campo, o cara falei, qual a última carta de oração? Ah, não fiz, Oswaldo. Como não fez? Por que você não fez? Porque eu não tenho nada pra contar. Não aconteceu nada. Eu falei, então diga que não tá acontecendo nada. Escreve. Espanha, por países fechados, a igreja tem que saber. Não é sindicato de resultado. A obra missionária
não é sindicato, o resultado. Quantas almas você conseguiu? Não tem nada disso. Cara, eu fiz o meu trabalho, eu fui obediente, ponto final, né? A gente tem que saber disso, não é por quantas mãos levantaram, né? Ainda bem que isso não é obra da gente, é do Espírito Santo. Amém. Então, a comunicação é fundamental. Finalmente, a pessoa que está ouvindo para eventualmente ser o potencial mantenedor seu, ela tem que saber claramente o que você faz, entender, porque a gente também não é claro, cara. Às vezes dá tiro para todo lado. Meu ministério é esse, né? Então, o que tem acontecido comigo? Como eu não mudei, eu tô nessa toada aí há 300 anos, mas eu não saí nem pra cá nem pra lá, as pessoas sabem, falam, Oswaldo ele não sabe fazer outra coisa mesmo. Eu não sei mesmo. Eu sei fazer uma coisa só e vou fazer aquilo que eu sei. E aí as pessoas falam assim, nós vamos pensar em quem sabe te apoiar. Bom, então vamos exercitar aqui. Fala o seu ministério em 1 minuto. Meu ministério é mobilizar a igreja brasileira e a liderança pro cumprimento da missão. E o seu, Cassiano? Nossa, 1 minuto? Caramba. Nossa, Não, 1 minuto todo mundo, né? Eu gostei disso, Oswaldo, tá bom. A mãe vai pensando no nosso. Nem vem que eu não tenho na ponta da língua, não. Aí, Igor, depois a gente não consegue mantenedor, não sabe por quê. Você é a Relações Públicas do Ministério. Vocês também, não rói a corda não, meu. Ninguém vai roer a corda. Você vê? Agora. E o ministério agora é cuidar do André. Legal. Mais alguma dica importante pra gente? Não, eu queria só assim, deixar o povo também que tá ouvindo a gente, não down, né? Quer dizer, pra baixo, né? Tá saindo aqui pra cima. Eu tô pra baixo. Eu tô arrasada. Eu já tô achando que eu tenho que arrumar um emprego pra gente conseguir manter. Mas isso é pra cima, né? Qual é o Dri, problema você mal dá conta do André, quer arrumar emprego. Então, por isso que eu tô pra baixo. Só se for doação de leite materno. Banco de leite. Nem banco de leite. Nem banco de leite. A coisa secou aqui. Que janeiro foi um arrombo pra nós. Depois você corta. Entendeu? Eu saio daqui pra cima, cara. Eu creio que como a igreja é do Senhor e a missão é dele, Deus vai estar dando criação pra nós, criatividade, visão nova, perspectiva nova. Eu tô confiante nisso. E pros pastores que estão nos ouvindo? Aí já é mais difícil. Contribui, pastor. Você podia fazer uma outra pergunta, né, Paulinho? Eu achei que tava acabando, você vai fazer uma pergunta bem complicada. Pastor, meu. Pastor que É tá ouvindo. complicado. Não, tudo é culpa do pastor. É, culpa do pastor. Ó que tem vários pastores ouvindo Tem, aqui. não. E como eu sou abençoou, então eu tô falando pra mim mesmo. Eu tô falando isso pra pegar no pé falando dos pra mim outros. mesmo. Entendeu? Eu acho que o pastor, ele tem algumas responsabilidades que são inerentes ao ministério dele. Qual é? Cuidar de ovelha. Ele tem que manter as ovelhas discipuladas, treinadas pra servir na missão. Esse pra mim é fundamental. Né? Quando ele começa a tentar fazer algumas coisas pra simplesmente fazer a igreja crescer, ou usar modelos tão somente, ele pode cair num risco de sair da visão. A visão do pastor, como qualquer pastor de ovelha, é cuidar e fazer a ovelha crescer e ser discipulado. Para a missão, bem entendido isso.